Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correia. Sou um dos professores que aqui tem a honra de participar com você deste maravilhoso Shabbat, de desfrutar desse maravilhoso dia, apresentando esta maravilhosa porção que estaremos estudando logo mais, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, certo? Eu espero que tenhamos grandes momentos no estudo deste recebimento de Shabbat, Kabbalah de Shabbat, e dessa forma desfrutarmos da melhor maneira possível que o Eterno separou para os nossos corações no dia de hoje. Quero desde já agradecer a sua participação, quero agradecer a sua disposição em nos ouvir e que tenhamos realmente um bom proveito, né, naquilo que vamos estudar e colocar em prática em nosso dia a dia. Agradeço da mesma forma as orações de todos os nossos irmãos a favor de todos os nossos irmãos em Teshuvah. E ainda quando você também apresenta os nossos irmãos que talvez você nunca viu, que você nem conhece, e ainda assim você apresenta nas suas orações. Portanto, agradeço a você em nome de todos em Teshuvah que acompanham esse trabalho realizado por aqui. Tá bom? Ok. Então, já faz um tempo, né, que não apresentamos desde a última vez no estudo de Shabbat, e estamos aqui de volta. Na escala dos professores aqui no canal. Maravilha! Então, eu creio que o seu coração já está preparado para este grande momento. Convido você para juntos estudarmos a segunda porção da Torá, que é a Parashat de número 2, chamada Parashat Noah. Noé, conhecido por muitos assim, né? A palavra Noah significa consolo. E isso explica bastante coisa que estaremos desenvolvendo aqui nos estudos desse recebimento do Shabbat. Tá? Noah. E sendo a segunda porção da Torá, ela traz muito da porção anterior, que é a porção Bereshit, no princípio. Então, é importante que nós ainda tenhamos em mente o que estudamos na porção anterior, tá? Para a gente poder dar sequência aos estudos da Palavra do Eterno, tá certo? E falando nisso, né, eu digo a Palavra do Eterno, vale frisar aqui, que toda vez que a gente apresenta dizendo a Palavra do Eterno, estamos nos referindo à Torá. Ela é a Palavra do Eterno, pois é nela que está registrado que o Eterno falou. Portanto, é a palavra dele. Faz sentido? É simples. Então, em muitos momentos na Torá, você vai encontrar e disse o Eterno, e falou Adonai, na sua versão em português, e disse Deus.
Então, como é ele falando, então é a palavra dele, é ele falando, não é ninguém falando por ele, mas ele mesmo falando. Por isso é a palavra do Eterno, a palavra dele, entendeu? Então, a partir desses parâmetros iniciais que a gente coloca aqui para ficar bem evidente, certo? Parece tão lógico isso que eu acabei de dizer, mas para muitas pessoas que estão iniciando o caminho de Teshuvah, talvez não seja tão simples, né? Aí talvez você perguntaria, mas irmão Raimus, então não tem validade os escritos, não tem validade os Tehillim, os profetas, os escritos nazarenos? Muito pelo contrário, sim, tem um valor inestimável, porque todos os livros que compõem os escritos, os profetas e os escritos nazarenos, você que está chegando agora conhece como Novo Testamento, né? São os escritos nazarenos. Então todos estes dão testemunho naquilo em que está escrito, testemunham a respeito da Torá, que são os 5 primeiros livros de sua Bíblia. Entende? Então, quando você entende isso, aí sim, você se torna consciente que você só começa a entender o que está escrito nos profetas, nos escritos e nos escritos nazarenos, quando você primeiro se dedica a aprender e praticar a Torá. Quando isso acontece, quando você começa a viver dessa forma, então aí sim você começa a compreender os textos, certo? Os profetas, os escritos nazarenos. Então, a partir dessa introdução, é importante a gente frisar isso bem no início, porque, como eu falei no início, tem pessoas novas acompanhando o canal e talvez não sabe nem o que está acontecendo aqui, né? Talvez, né? Nunca viu o idioma hebraico, as letras, é tudo muito novidade, certo? Para quem já tem tempo em Teshuvah, sabe exatamente daquilo que eu estou falando. E, portanto, já tem uma base para aquilo que vamos abordar mais adiante. Tá bom? Ok, então vamos lá. Vamos aos textos dessa maravilhosa porção. Eu peço que você já esteja com o coração aberto para ouvir não a minha voz, mas a voz do Eterno, a sua palavra. Tá bom? Bem, na Torá, no Sefer, no livro de Bereshit, capítulo 6, verso 9, diz assim: Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim, haya bedorotav et ha-Elohim hitchaler Noach. Eis a história de Noé. Em sua geração, Noé, era um homem justo e íntegro, isto é, sem defeito. É o que diz aqui, tzadik tamim. Tzadik tamim. Tzadik vem de tzedek, quer dizer justiça. Tamim quer dizer sem defeito, justo, íntegro. Noé andou com Elohim. Muito interessante. A gente acabou de ler aqui o verso 9 e a partir daí a gente já consegue aprender grandes lições com o Eterno aqui, tá? Espero que você esteja me ouvindo bem. Eu creio que sim, né? Aqui está direitinho o áudio, né? Pelo que eu estou percebendo aqui. Então, veja bem, o que se esperava no início do verso 9, quando o texto fala a respeito da geração de Noé? É que se apresentasse no texto, né? Aqui você tem um GIF, um vídeo curto, né? Esse personagem aqui representando Noé. Então o que se esperava, melhor dizendo, é que o texto apresentasse a geração de Noé, certo? Seus descendentes, os seus ascendentes. Mas ao invés disso, a Torá se adianta e fala do próprio Noé, falando agora de suas qualidades. Olha que incrível, né? E isso já nos ensina uma grande lição, que a história ou as gerações de Noé, que a Torá nos ensina aqui, começa a partir do caráter de Noé, o caráter dele, dizendo que ele era um homem justo e íntegro.
sem defeito. Alguém realmente que caminha. Por isso diz que ele caminhava com o Eterno. E essa é uma grande lição, porque caminhar com o Eterno ou andar com o Eterno é ser um tzadik, é ser um justo. A gente vai já ler aqui a respeito de como era a geração no tempo de Noa, as pessoas naquela época. E Noa se destacou diante de sua geração pelo fato de ser um tzadik, um justo. Então, o que de maior legado que um ser humano pode deixar, acima até mesmo de um filho, de uma filha, é o seu caráter, o seu exemplo de pessoa, o seu modo de agir, a maneira como obedece com amor os princípios do Eterno. Essa é a maior herança que alguém pode deixar em termos de geração para as futuras gerações. Imagine você, alguém que deixa uma má fama de mau caráter para gerações futuras. Então aquela pessoa sempre vai ser lembrada de forma negativa. Diferente de Noé, por exemplo, que teve a sua família poupada por ocasião do Mabul, do dilúvio que o Eterno enviou. Então ele é visto pelas futuras gerações após ele como um tzadik, um justo que mereceu isso. Entende? Diferente, por exemplo, vamos citar aqui exemplo, né? Por ocasião da celebração de Purim, o malvado, cujo nome nem vale a pena pronunciar aqui, ficou na história como malvado. Entendeu? Ficou, pronto, tá aí. Ficou eternizado como o malvado. E outros mais aí ao longo da história. Porque o único legado que deixaram para a humanidade foi justamente o caráter mau. Diferente de Noé, que deixou um caráter bom. E por isso, até aos dias de hoje, todos que dão exemplo de Noé, todos que citam Noé, citam ele no sentido positivo, como algo bom, como algo agradável, alguém cuja justiça agradou o coração do Eterno. Entendeu? Isso é maravilhoso. Tá? Além disso, a expressão tzadik tamim, um justo íntegro ou um justo perfeito, se nós somarmos os valores correspondentes a cada uma das letras que formam essa expressão, tzadik tamim, somando todos esses valores, nós vamos ter o número 694. Esse é o valor numérico da expressão tzadik tamim. Se a gente reduzir isso, nós vamos ter o seguinte, 6 mais 9 mais 4, 19. 1 mais 9, 10. Perfeito. Sendo assim, olha só o que acontece. 10 te lembra alguma coisa em relação ao Eterno? Ainda que nesse momento nós estamos falando ainda da segunda porção da Torá, o Eterno ainda não havia, existia Moshe, muito menos a família de Moshe. O Eterno muito menos havia entregado os seus 10 pronunciamentos. Contudo, a partir dessa relação numérica dentro da expressão tzadik tamim, ser um tzadik tamim, um justo perfeito, é justamente viver os 10 pronunciamentos do Eterno. Ainda que Noé não conhecia da forma como aconteceu no Sinai os pronunciamentos do Eterno, até porque seria um momento muito futuro ainda para Noé, apesar disso, Noé conhecia os princípios que são os 10 pronunciamentos do Eterno. Conhecia. Por quê? Porque aprendeu com os seus pais, que aprenderam com seus pais, que aprenderam com seus pais, que aprenderam com Adão e Havá, Adão e Eva, que receberam instruções do Eterno a respeito de como viver sob as orientações do Eterno. Que maravilha, hein? Que maravilha. Então, sim, Noé, por isso ele andava com o Eterno, porque vivia os princípios do Eterno no seu dia a dia.
Espero que você esteja acompanhando direitinho, tá? A gente tenta ser o mais didático possível para alcançar o maior número de pessoas em termos de compreensão daquilo que estamos apresentando. Verso 10 diz assim: Vayolet Noach Shelosha Vanim et Shem et Ham ve'et Yafet. Então vamos lá. Que diz assim: Noach, Noé. Vale lembrar aqui, como nós dissemos no início, né? Quando eu apresentei a tela inicial do tema dessa porção, que é Parashat Noach. Noach, deixa eu marcar aqui, vai ficar bem explícito aqui, ó, em hebraico, Noach, aqui transliterado e como você conhece na sua tradução para o português, tá? Lembrando que nome próprio, gente, não se traduz, não existe a chamada tradução. O nome, a pronúncia dele é daquele jeito que você está vendo, tá? Noach, tá aqui a transliteração, Noach. Noé é uma coisa que não se devia ter feito, mas tudo bem, tá certo? Então, veja bem, Noach significa consolo, como nós falamos no início, consolo. E Noach, ele consolou o coração do Eterno que estava desconsolado. Interessante isso, tá? Então a gente vai encontrar no livro de Gênesis, Bereshit, que o Eterno ele estava desconsolado. E aí você vai encontrar nas traduções para o português, dizendo o texto que o Eterno ele havia se arrependido de ter feito o ser humano. Então, muito cuidado com essas expressões. Por isso que é importante você conhecer o hebraico, que é a língua original das Sagradas Escrituras, para você realmente estar de frente a frente com o texto que é realmente aquilo que aconteceu. As palavras são exatamente aquelas. E não uma tradução. Ainda que, por mais se esforce o tradutor, ele não chega na essência daquilo que o texto diz. Até porque, por exemplo, vamos colocar aqui, as palavras em hebraico, os textos em hebraico, eles são muito ricos em significado. Às vezes você precisa de 10 ou até mais palavras em português para você ter uma dimensão do que aquela palavra está expressando dentro daquele texto, entendeu? Então por isso que é importante você conhecer o hebraico, poder conseguir ler e estudar por si mesmo, tá? Inclusive, aproveitando esse momento que eu estou falando nisso, se você ainda não estudou hebraico, se você é 0 quilômetro no hebraico, como um dia eu fui, então faça como eu e todos os professores daqui fizeram. Então vá aqui na playlist desse canal e você vai ter aulas de hebraico, tá bom? Desde o básico, desde o zero, e com 4 aulas você já está lendo qualquer palavra de uma forma incrível. Aulas essas apresentadas pelo professor Marcos Felipe. São aulas excelentes e maravilhosas, tá bom? Você não vai se arrepender. Tá certo? Então, voltando aqui, o Eterno, não existe essa questão de que ele se arrependeu, não. Ele estava com o coração desconsolado. E aí vem Noach, cujo significado é consolo, e consola o coração do Eterno. A gente vai ver isso ao longo do estudo, tá? Ao longo dos textos que seguem essa porção, tá bom? Então, vamos voltar para o texto. Diz assim, ó, que Noach foi o pai de 3 filhos. São eles, tá aqui, ó. Et Shem, Ham, ve'et Yafet, né? Shem, Ham, ve Yafet. São os 3 filhos de Noach. Ok. Certo. Aí vem o verso, estava verificando aqui o texto. Verso 11, que diz: Vatishachet
haaretz lifnei ha-Elohim, e a terra estava diante de Elohim, vatimale haaretz hamas, e a terra estava corrompida, que é a palavra shachet, ela está flexionada com o tav aqui no início, né? Ela estava corrompida ou deteriorada. Olha só a riqueza de significado dessa palavra, hein? Eu estou falando de uma palavra, né? Quem dirá as outras também. A terra estava corrompida, isto é, deteriorada, pervertida. Havia um mau hábito na terra diante de Elohim, e repleta estava a terra de violência ou crueldade, que é o que significa a palavra Hamas. Palavra essa que ficou marcada na vida de muitas pessoas, tá certo? A gente que acompanhou o noticiário do que aconteceu em Israel, e principalmente as famílias que estiveram diretamente ligadas naquele dia realmente que foi muito cruel, tá? Para todo o povo de Israel, seja no próprio território de Israel, seja fora do território de Israel, tá? Então, essa palavra aqui, ó, já vem desde o princípio, a palavra essa chamada Hamas, violência ou crueldade. E aí, veja bem, olha só o que o Eterno está trazendo aqui. Quando ele diz que a terra estava corrompida, então eu trouxe aqui para você entender um pouco a respeito disso. Tá vendo aqui como que o canto, né, das paredes de uma casa, você percebe aqui que a parte da tinta, né, e a argamassa, a massa corrida, né, a tinta, está soltando tudo. Pelo que dá a entender, houve uma infiltração na parede, então a estrutura original da parede já não é a mesma, porque ela não é para entrar água no interior da parede, da estrutura. Quando isso aconteceu, começou a deteriorar, houve uma perversão no sentido do que eu estou falando aqui da parede, tá? Por favor. Então, houve uma perversão, houve realmente uma adição aqui de água que causou aqui esse estrago, para que já não é mais a forma original da parede, ela está deteriorada, tá? E agora o que fazer, né? Quando isso acontece, então uma reforma tem que ser realizada, porque a parede já está corrompida, tem que tapar o lugar por onde infiltrou a água, para que não aconteça mais. É preciso haver um reajuste disso, tá? Sendo assim, então olha o que acontece. Sabendo disso, que é um exemplo, né, de corrupção, de algo deteriorado, então logo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Nós trouxemos a palavra Hamas, veja bem, observe aí. Certo? Observe aí. Então nós temos aqui a palavra Hamas. Essa palavra, eu fiz uma pesquisa no Tanar, no programa Davar, certo, gente? E ela aparece 58 vezes em todo o Tanar. 58 vezes. E aí, coisa do Eterno, né? A palavra Noah, que quer dizer consolo, que é o nome do da pessoa que é apresentada aqui, né, o nosso personagem principal, o valor numérico da palavra Noah é justamente 58. Portanto, só mesmo a justiça praticada por Noah podia realmente consolar o coração do Eterno devido à maldade, à violência, à crueldade que havia naquela época. Então olha só, 58, tá? Não quer dizer que Noah era pervertido, era mau, não, muito pelo contrário. Mas Noah é exatamente a pessoa que consolou o coração do Eterno, tá? Mas como assim consolou? Consolou com a sua justiça, consolou com o seu bom caráter, a sua maneira de proceder diante da sociedade em que ele vivia, tá bom?
Além disso, tem algo interessante. Vamos ver aqui, ó. Vamos mexer um pouquinho mais com essa palavra, expandir um pouco mais, né? Novamente aqui a palavra Hamas, que quer dizer violência ou crueldade. Veja bem, se nós somarmos os valores correspondentes à palavra Hamas, 108, por favor, não confunda com o número 58 que apareceu anteriormente. Deixa eu voltar aqui, ó. 58 é o número de vezes que aparece no Tanar. Agora, o valor numérico da palavra tem que somar os valores correspondentes a cada uma das letras, tá? Cada letra possui um valor numérico. Então, vamos lá. A palavra Hamas, o valor numérico dela, a partir da soma dos valores que representa cada uma das letras, é 108, tá? 108. Ok. 108 também é o valor da palavra, olha só, Hassil. Hassil. O que é Hassil? É a palavra gafanhoto. Existe uma outra expressão, gente, para gafanhoto, e existe essa aqui. Essa, Hassil, se refere a um inseto que ele atua como uma praga, certo? Então é uma Hassil, tanto pode ser gafanhoto quanto um tipo de larva. Mas no caso aqui, serve gafanhoto também, tá? E aí, olha que interessante, porque sendo um gafanhoto, eu também fiz uma breve pesquisa a respeito deles, os gafanhotos. E eu percebi o seguinte, que o gafanhoto, olha só, né? Vamos pensar aqui. Um gafanhoto sozinho, de fato, ele é um animal solitário. Ele vive solitariamente. Então ele não vai acabar com uma plantação. Ele é sempre na dele, tranquilo, né? De boa. Mas quando esse gafanhoto que atua como uma praga se junta com outros também, aí você entende porque dessa vamos colocar aqui na proporção da situação, né? A crueldade que eles fazem com plantações inteiras quando eles se juntam, tá? Ou seja, quando a maldade, eu não estou falando do inseto em si, eu já estou exemplificando, tá? Ou seja, quando a maldade de uma pessoa se junta com a maldade de outra pessoa, então, da mesma forma que os gafanhotos conseguem devastar plantações inteiras, da mesma forma esse grupo de pessoas consegue devastar vidas inteiras. Infelizmente, é assim que acontece. Isso não foi diferente nos dias de Noé. Foi da mesma forma. Não era uma pessoa praticando maldade e violência, mas muitas que juntaram-se entre si e praticaram maldades e violência de todos os tipos. Entendeu? Então, infelizmente, tem sido assim. Além disso, nós temos a palavra, vou voltar aqui no texto rapidinho, ó. Verso 11, nós temos a palavra shachet, né? Shachet, que quer dizer corrompida, a terra estava corrompida. Mais uma palavra, vamos observar aqui. Quando diz que a palavra estava corrompida, shachet vem de shachat, sem aquele tav no início, né? Shachat. Shachat, essa palavra pode ser usada de duas formas, como por exemplo, aqui, ó, significa destruir, corromper, que a gente acabou de ver, ou agir corruptamente, no sentido moral, por exemplo, né? Arruinar, deteriorar, perverter, estar inutilizado, estar deteriorado, estar estragado, estar ferido, assim estava a terra, deteriorada. E também essa mesma palavra shachat, que aparece no texto, ela pode se referir a alguém ou algo, né, que tenha como contexto a palavra kova, destruição ou sepultura, shachat. Então, ter uma vida corrupta moralmente falando significa cavar a própria cova, como muitos dizem, é um tiro no pé.
É como cuspir no espelho. Está cuspindo na própria imagem. Então, veja só como o Eterno coloca as palavras em uma medida exata, no lugar perfeito, para que nós possamos aprender essas lições e não sermos como a geração que foi a geração dos dias de Noé. Tá? Apesar que a gente vai ver muitas semelhanças da forma como vivia naquela época as pessoas, fora Noé, e a época que hoje se vive. Tá? Então é como cavar a própria cova, tá? Shahat, viver de forma corrupta, moralmente falando, em todos os sentidos, certo? Ok. Verso 12. Vaire Elohim, e viu Elohim et haaretz, a terra, verine nisharta, e eis que estava corrompida, ki hisharit kol basar, pois todos os seres que haviam corrompido, né, toda a carne, et darecho, todo o seu caminho, al haaretz, sobre a terra. Pois todos os seres vivos haviam corrompido os seus caminhos sobre a terra. Então a corrupção, a depravação, era algo muito evidente naquela época e estava assim, tudo às claras, certo? Então, as pessoas viviam sem o menor pudor, o respeito ao próximo, isso não havia, certo? Então, era algo que realmente desconsolou o coração do Eterno. Verso 13. Vaiomer Elohim, e disse Elohim, Lenoar, para Noar, Ketz kol basar ba lefanai ki mala haaretz chamas mipneihem verini mishchitam et haaretz. E disse Elohim para Noar, o fim de todos os seres vivos se aproxima de mim, pois a terra se encheu deles com violência. Eu os destruirei com a terra. E aqui o Eterno dá a sentença. Chegou um momento em que a corrupção humana, a depravação humana, que inclusive contagiou a natureza, foi tamanha, gente, que o Eterno decretou que iria realmente, como ele usa aqui, eu os destruirei com a terra. Aniquilaria os seres humanos, os animais, toda a vegetação seria aniquilada. Houve uma corrupção. Uma coisa corrompeu a outra. Tá? Assim era a geração de Noé. Verso 14. Ase lecha tevat atzei gofer kinim taase et hatva vekol farta ota mibeit umichutz bakofer. Faça para você uma arca de madeira de gofer. Aqui o nome da madeira, tá? Gofer. E aí, por que gofer? Por que esse tipo de madeira, né? Eu estive lendo um pouco a respeito disso e a gente percebeu que essa madeira, gente, o Eterno ordena que fosse construída uma arca. Aqui um exemplo. Olha. Essa madeira de gofer era uma madeira resistente à infiltração de água, portanto não era algo igual àquela parede que eu mostrei ainda há pouco, que poderia ser corrompida, poderia ser deteriorada, mas é algo muito durável.
Então o Eterno escolheu um tipo de madeira que fosse durável e resistente, tá? Gofer. Construa a arca com compartimentos e cubra-a com piche por dentro e por fora. Então, o Eterno primeiro fala sobre a construção dessa arca, né? Ora, uma arca é justamente para guardar coisas dentro. Então, o Eterno dá essa ordem para Noah e Noah, obediente, como sempre foi, seguiu as orientações do Eterno. Então veja só. Aí vem o que acontece. Quando o Eterno diz para Noah construir uma arca de madeira, de gofer, lendo os textos da Torá, e aí nós lembramos de uma coisa. Veja só. O Eterno, isso está registrado na Parashat 19, Parashat Terumá, contribuição, especificamente em Shemot, Êxodo capítulo 25, onde o Eterno ordena para que o povo de Israel, ele fala isso para Moshe, construísse dentre os itens do Mishkan, que um deles fosse a Arca da Aliança. Dentro dela deveria estar guardada, posteriormente, ou foi guardada, as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo do Eterno, cujas letras lá foram registradas. Então essas 2 pedras deveriam ser guardadas dentro da caixa de madeira, dentro do baú, dentro da arca, entendeu? E é interessante a gente fazer essa conexão da Arca da Aliança e com a arca que o Eterno disse para Noah construir. Existe uma ligação muito forte, porque é o seguinte: ora, assim como a Arca da Aliança guardava, né, dentro dela os 10 pronunciamentos do Eterno, portanto, palavras de vida, olha aí, palavras de vida. Da mesma forma, o Eterno ordenou que se guardasse no interior da arca de madeira, ele disse isso para Noah, se guardasse a família de Noah e os animais que o Eterno especificou, portanto, vida. Então, o importante aqui, ainda que nos 2 casos, por exemplo, da Arca da Aliança, toda revestida de ouro, muito linda, a gente imagina, né? Aqui uma representação do que poderia ser, né? Mas o mais importante não é ela em si, a arca, mas o que está dentro dela. As pessoas se prendem, né? Se prendem aqui, ó, o que está dentro dela, os 10 pronunciamentos do Eterno. Muitas pessoas se prendem à estrutura da arca em si e admiram porque realmente é muito bonita a arca. A gente imagina assim, a gente nunca viu. Repito, nós temos aqui uma representação, tá? E o mais importante não é o revestimento de ouro dessa arca, mas o que está lá dentro, que é as palavras de vida, as palavras do Eterno. Tá dando para você entender, meu irmão? Da mesma forma, o mais importante aqui não é a arca em si, mas as vidas que seriam colocadas aqui dentro para que fossem preservadas. Assim como as 10 palavras do Eterno deveriam ser preservadas e devem ser preservadas no interior do nosso coração, da nossa vida, da mesma forma, isso, claro, em um outro contexto, já foi anunciado aqui com Noah. Construiu a arca pela ordem do Eterno, e o Eterno deu as medidas, para que fosse utilizado. Então, nós vimos aqui um paralelo, né, entre a arca que o Eterno ordenou Noah construísse com a arca da aliança, conforme descrito na Parashat 19, Terumá. Eis como você deve construí-la, verso 15. O comprimento da arca deve ser de
137 metros, aqui você vai ver 133, é só a ilustração, né? Por quê? São valores aproximados, tá, gente? É porque a unidade de medida dada pelo Eterno não era metros. O metro vem surgir, é muito novo, né? Metro esse, inclusive, que é alcançado a partir da velocidade da luz em laboratório. Aí se estabeleceu que a velocidade da luz não muda de um país para o outro, né? Esse comprimento, então ficou estabelecido, né? Realizado em laboratório. Mas isso é para cá, gente, né? Claro que não foi ontem, mas comparando aos dias de Noar, então o Eterno deu as medidas para Noar, que trazendo ou convertendo, para a gente ter uma ideia de dimensão nos dias de hoje, então nós temos esse valor aqui, 137 metros, tá? Apesar dos 133, são valores aproximados. De comprimento, olha só o tamanho, gente, algo muito grande, tá? 23 metros de largura, olha aqui, ó, 23 metros de largura e 14 metros de altura, uma super mega embarcação para comportar tanto Noé com sua família, quanto os animais que lá seriam colocados para que vivessem, para que permanecessem vivos após o Mabul, o dilúvio. Tá certo? Inclusive essas medidas são utilizadas até aos dias de hoje, gente, tá? São as medidas do Eterno de embarcação, tá? Existe uma relação de proporção na largura, na altura, tá certo? Se fosse maior que 14 metros, não poderia haver aí um possível tombo, né, para um dos lados, enfim, um desequilíbrio, mas da forma como o Eterno ordenou a Noé, então assim foi feito. Noé seguiu direitinho as instruções do Eterno. Além disso, o Eterno falou para Noé: faça uma abertura de cerca de 45 centímetros, olha só, trazendo para o dia de hoje, né? Uma abertura de 45 centímetros abaixo do teto para a luz do sol entrar na arca. Coloque uma porta ao seu lado, certo? Na lateral. E construa com 3 pavimentos, com 3 andares, tá? O inferior, que é o primeirão, né? O segundo e o terceiro. 3 pavimentos. Então, aqui uma ilustração, tá, gente? Como talvez seria essa grande embarcação, a arca. Aqui na lateral você observa uma porta, né? Uma porta lateral. E exatamente nessa região aqui em cima que ficaria uma abertura de cerca de 45 centímetros, tá? Ok. Tudo isso para guardar, para preservar a vida tanto humana quanto dos animais. Verso 17 diz assim: Va'ani hineni mevi et hamabul mai al haaretz לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים כל אשר בארץ יגבה. Então eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra para destruir de sobre o céu todo ser vivo que respira. Esse respira aqui, ó, o Ruach, tá? Aqui, ó, Ruach Haim, todo ser vivo que respira. Tudo o que há sobre a terra será destruído, tá certo? Incrível. Então a gente tem aqui sendo destruídos, sendo anunciado pelo Eterno que seria destruído. Muitos, olha só, gente, que situação.
Aí eu trouxe aqui uma ilustração. Tantos animais, porém, eles haviam sido corrompidos a partir da interação do ser humano com a natureza que o cercava. Quando a gente lê, como por exemplo, a respeito disso, em alguns comentários, sempre é dito também que a idolatria já era praticada naquele tempo, e outras coisas mais, como o ocultismo, certo? Então, não só isso, mas a própria violência, muita coisa errada que acontecia fez com que a natureza em volta do ser humano da época também fosse corrompida. Tá? Sabendo que os animais, todos eles foram criados pelo Eterno como parte integrante da natureza, e cada um deles tem a sua função na natureza, tá certo? Cada um deles tem a sua função na natureza. Falando nisso, quando a gente fala aqui no Mabul, como está aqui, Mabul, Et HaMabul, o dilúvio, que significa dilúvio, o dilúvio realmente trouxe uma devastação total sobre a terra, de uma tal forma que aí vem um parecer meu, tá, meus queridos irmãos, que é o seguinte. Às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, sobre os grandes ossadas encontradas de animais que, a partir de escavações, certo, de pesquisas, que indicam aquilo que a gente hoje chama de os dinossauros, né? E que existem filmes hoje abordando sobre isso, existem inclusive documentários que trazem essas questões. Eu não sou da área da biologia e nem da arqueologia, mas sobre isso eu penso o seguinte: bem, se realmente esses animais existiram, tanto é que está aí os fósseis, né, que mostram grandes estruturas de animais. Em relação à porção que nós estamos estudando, o que eu penso a respeito disso? Bem, até o momento, em relação à criação do Eterno, estes grandes animais, não me pergunte quais espécies, enfim, a vida deles, mas olha o que eu estou falando, se eles realmente existiram, então eu entendo que a vida deles foi necessária, teria sido necessária para a manutenção da estrutura biológica do bioma, no caso, do momento até Noé, entendeu? Isto é, a interação dos animais com a natureza que os cercava tinha realmente, exigia de certa forma a presença deles, a interação deles, sendo que esse ciclo de alimentação, enfim, de toda a interação deles até o momento. Aí talvez alguém pergunte, mas por que eles não prosseguiram? Bem, essa reconfiguração da natureza já seria uma reconfiguração cuja presença destes animais já não seria mais necessário. Então, até Noé, necessário. Após Noé, não seria mais necessário, entendeu? Então, de novo, se realmente eles existiram, então eu penso dessa forma, tá? Se você tem um parecer diferente, tudo bem, né? A gente não vai discutir sobre isso, tá? Eu não, apesar de não ser da área da arqueologia, mas é a maneira como eu enxergo esses animais em relação à escritura, à Torá. Até então, apesar que nós não temos nomes, né, específicos de alguns deles, alguma coisa assim. Nós vemos, por exemplo, grandes criaturas como o Tanim, o crocodilo, tá certo? Ou Taninim, crocodilos, que é o plural. Então, eles foram preservados. Eles podem ser chamados de dinossauros da época que foram preservados até o dia de hoje. Bem, eu não posso atribuir esse nome a eles, tá? Mas aqueles que coube a Noé preservar foram preservados, tá? Mas eu me refiro aos grandes animais cujos os fósseis estão aí até o dia de hoje. E é óbvio, vamos colocar aqui, que após escavações é que eles são encontrados, porque após esses animais morrerem, então eles foram sedimentando, então outras camadas acima deles foram sendo depositadas ao longo dos tempos.
Então, após o nível das águas após o dilúvio ter baixado também, que a gente vai ver isso mais adiante, então somente após o baixar do nível, então aí sim, conforme o passar do tempo, eles foram, os seus restos mortais foram preservados ao longo da história, tá certo? Então até esse ponto eu vejo dessa forma, entendeu? Como parte fundamental para a manutenção da estrutura da natureza até Noé. Depois de Noé, já não era uma reconfiguração que já não era mais necessário a presença deles, mas dos animais que foram preservados até então. Tudo bem? Um passeio aqui pela arqueologia, né? Mas não tão profissionalmente, né? Eu não sou da área da arqueologia. Tudo bem? Então, o Eterno deu a sentença de que iria fazer isso com a natureza, tá? É como uma espécie de reset, né? Um reset. Quem é do tempo aí dos anos 90 aí, no tempo dos videogames, né? Eu sou desse tempo aí, né? O Super Nintendo, né? Que tinha aquela função, né, de resetar aqui, reiniciar, né? Iniciar novamente. Era como se fosse isso aqui. Verso 18. Eu, porém, o Eterno falando, eu, porém, estabelecerei minha aliança com você. Entre na arca, você, seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos com você. Tá? O Eterno deu essa instrução para Noé. Então Noé recebe a notícia de que haveria um grande dilúvio, de que ele e sua família seriam poupados, tá? E aí vem o verso 19. De todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos, traga 2 para dentro da arca, para mantê-los vivos com você, um macho e uma fêmea, tá? Um macho e uma fêmea. Olha que interessante, né? A fim de preservar a semente, como a gente vai ver mais adiante, tá? Depois disso, olha só, de todas as espécies de aves, gado e animais rastejantes sobre o solo, 2 virão, ou seja, um casal, né? Virão a você para serem mantidos vivos. Talvez quando eu era, eu não digo criança, mas pré-adolescente, né? Eu me perguntava, mas será que Noé, ele foi, né? Como é que ele conseguiu reunir todos esses animais? Como é que ele fez isso? Ele foi, armou ali algumas armadilhas para, sabe? Pensava assim. Mas a própria Torá responde, gente, está aqui no texto. Ó, 2, no caso, de 2 em 2, de casal em casal, eles virão a você. Então, Noé não precisou ir atrás dos animais. Eles mesmos foram até Noé. E falando nisso, a gente pode até dizer que Noé sequer escolheu, não, esse casal aqui de animais dessa espécie eu vou levar para a arca, mas esses outros aqui não. Eles foram até Noé. Portanto, quem selecionou esses animais foi o Eterno, quem os direcionou a caminho da arca, ao encontro de Noé, entendeu? Então o Eterno é quem estava conduzindo tudo ali. A Noé cabia simplesmente construir a arca, tá certo? Então, agora, falando em construir a arca, lembre-se, naquele tempo não tinha, né, essas máquinas de cortar elétrica, sequer a eletricidade como nós conhecemos hoje, né, utilizada hoje. Havia naquela época? Havia eletricidade? Havia, mas não na forma como a gente utiliza aqui, né, a corrente elétrica. Havia a eletrostática, né? A interação de materiais que você fricciona, então existe ali uma interação, mas é algo muito, muito pequeno, muito minúsculo, entendeu? Quem está estudando aí para o Enem sabe o que eu estou falando. Mas em termos de corrente elétrica, como nós temos hoje, a partir, né, dos cientistas aí,
Thomas Edison, Nikola Tesla, enfim, não tinha naquela época, entende? Então, a tecnologia da época para Noé, para construir a arca, foi algo bem rudimentar. Por isso durou o tempo que durou. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então os animais foram até Noé. Noé não escolheu nenhum, não. Olha, esse aqui tá meio gordinho, né? Eu vou levar esse casal aqui que tá mais, né? Parece mais saudável. Não, eles, animais, foram direcionados pelo Eterno para ir até Noé. Tudo bem? Vamos lá. Aí, verso 21. Ve'ata kach lecha michol machal asher yachel ve'asafta elecha v'chaya lecha ve'lachem le'arla. Leve também de todos os tipos de alimentos comestíveis e recolha-os para si mesmo. Esse deve ser o alimento para você e para eles. Então, suprimento aí, olha aí, suprimento para Noé e sua família e para os animais, tá certo? Noé seguiu as orientações direitinho, tá? Verso 22. Vaias Noé kechol. Isso é o que fez Noé. Kechol asher tzva oto Elohim ken asa. Isso é o que fez Noé. Ele cumpriu tudo o que Elohim lhe ordenou fazer. Então, começa aí a construção, a confecção da arca, as pessoas aqui trabalhando, né, os seus filhos ajudando. Então imagina, uma construção dessa magnitude, gente, naquela época. Imagina o que as pessoas pensaram de Noé. Realmente é muito provável que pensaram que Noé estava fora da sua consciência, né? Porque assim, chuvas em grande proporção não se tinha, pelo menos a gente não vê isso no texto de forma explícita. Quem dirá uma bul, que seja águas em grandes proporções ao ponto de estar acima das montanhas mais altas que haviam naquela época. Então aí que o povo, né, desacreditado mesmo. Então Noé se destaca aí mais uma vez, além do seu comportamento moral diante da sociedade, portanto diante do Eterno, ele se destaca mais uma vez pela sua emuná, isto é, pela sua confiança no Eterno, no que o Eterno falou para ele sobre eventos futuros e que ele simplesmente não ousou questionar se seria possível que isso acontecesse. Por quê? É o Eterno quem está falando, então eu acredito nele. Entendeu? É o Eterno quem está falando, eu acredito nele. Então essa emuná é muito importante, gente. Tá? É muito importante, lição para nós, tá certo? Então a gente percebe aqui a confiança de Noé. Isso inspira a nossa vida hoje a vivermos de igual modo, confiando na palavra do Eterno. Agora vamos ao capítulo 7, verso 1 em diante. Diz assim: Vaiomer Adonai le Noé, e disse o Eterno para Noé: Boatá, entre você, vechol beitcha, e toda a tua casa, el hateva, na arca, né? Ki otcha reiti tzadik lefani bador hazé. Entre na arca, você e toda a sua casa, pois eu observei que nesta geração só você é justo diante de mim.
Então, a salvação do Eterno para aquele momento foi justamente a entrada na embarcação, na arca, né? E olha só a justiça, deixe-me marcar aqui, olha só a justiça, o Eterno coloca aqui em evidência mais uma vez, que no início o Eterno se refere a Noar, e por sinal, somente Noar recebe essa expressão do Eterno, Tzadik Tamim, um justo perfeito, um justo íntegro. Mais uma vez aqui, olha, é chamado pelo Eterno de justo, tá? A justiça de Noar, aqui, ó. E o que é ser justo? É agir conforme as orientações do Eterno. Noar não era depravado, ele não era uma pessoa injusta, ele não era desonesto, ele não era violento, não era perverso. Muito pelo contrário, uma boa pessoa que merecia ser preservada. O Eterno o viu assim. A justiça dele alcançou o Eterno. Mas antes da gente falar aqui, gente, do verso 2, olha só. Quando o Eterno diz para Noar, né, que ele observou que nessa geração, na geração de Noar, ele disse, só você é justo diante de mim. Tá? Isso aqui é muito forte, tá, gente? Deixa eu marcar aqui, ó. Só você é justo diante de mim. É fácil ser um tzadik? Não, não é fácil. Por quê? Quando a gente interage com o meio à nossa volta, então a gente está suscetível a tropeços, a erros, entendeu? Então, manter-se um justo é uma questão de persistência, de esforço, tá, gente? Não é um dom, não, tá? Ninguém tem dom de tzadik, não existe dom de tzadik. Ou você se esforça, ou você não se esforça. Ou você busca com todo o coração, com todo o amor, obedecer a palavra do Eterno, ou simplesmente não obedece nada, sai por aí pintando sete. Então existe um esforço de nossa parte, uma luta para sermos um tzadik, um justo. Então quando a gente olha, vamos trazer aqui para os nossos dias, quando a gente olha para os dias atuais, realmente não é simples ser um justo, gente, no ambiente que a gente vive, tá? A gente está cercado de situações, de problemas, certo? E que coloca a gente, expõe a gente, nós que estamos em Teshuvah, todos aqueles que servem ao Eterno, expõe a gente a situações que a gente tem que, aí vem, aproveitar as oportunidades para colocar em prática o que nós aprendemos com o Eterno ao longo das porções. Aquele troco que vem a mais por engano da pessoa, um erro da pessoa do caixa lá, por exemplo, né? Você devolve o excedente. Ali é uma oportunidade de você ser um justo, entendeu? De poder ajudar alguém que necessita. Você tem condições? Tem condições? Você pode? O seu coração deseja ajudar? Faça. Justiça. Entendeu? Também uma informação que alguém lhe pede, uma informação bem passada, bem dada, com carinho, bem orientada, né? A pessoa quer ir até um local na sua cidade e ela não sabe para que direção vai, e você orienta, olha, você vai nessa direção, dobra ali à direita, depois você vai encontrar um estabelecimento com uma porta azul, aí de lá você segue adiante e você chega no local. Você já vai ver lá uma grande placa que está o local que você procura, entendeu? E tem uns que até faz um mapinha, né? Faz um pequeno mapa ali, ó, tá aqui, ó. Então é isso, sabe? Ser um justo. Alguém, por exemplo, alguém que fala com você, que às vezes é até difícil você conversar com alguém que não busca a justiça. É difícil a gente manter uma conversa. Por quê? Porque você, meu irmão, busca fazer justiça, busca viver os princípios do Eterno. Então, quando você tem um diálogo com alguém cuja mente, cuja forma de pensar está totalmente voltada para as coisas deste mundo, certo? Usa tudo no sentido pejorativo, usa tudo no sentido... Qualquer palavra que você diga é tentado transformar isso numa forma que seja ligada, por exemplo, à sexualidade,
tentando fazer piada com essas coisas, sabe? Então muitas pessoas hoje nem se percebem, como a gente diz, nem se tocam, nem se percebem que a maneira de raciocinar dela está totalmente voltada para a depravação. A depravação. Eu vou dar um exemplo. Em anos anteriores, aí já faz um tempo, eu sou professor de física, e aí um dos trabalhos que eu faço, de avaliativos, né? Eu não gosto muito de passar prova, melhor dizendo, somente aquela prova. Tem que ter a prova, né? Tem um momento dela e tem um momento também que eu gosto que os alunos possam interagir nas minhas aulas de forma prática, né? A física é um assunto prático. Então, detalhe, não confundir física com educação física, tá? São duas coisas diferentes. Eu sou professor de física, não de educação física. Sim, voltando. Aí eu passei uma atividade para os alunos. Isso acontece muitas vezes, hein? Que eu vou falar aqui. E quando a gente fala, por exemplo, sobre o estudo da ondulatória, certo? Das ondas, o estudo das ondas. E aí nós, consequentemente, chegamos ao assunto do som. O som é uma onda mecânica. Como é que o som é produzido, certo? O que é uma onda sonora? E aí eu passo o trabalho para os alunos trazerem, aqueles que puderem, é claro, um instrumento musical e demonstrar ali na sala como é que aquele instrumento musical produz o som. Por exemplo, um violão. O que faz ele produzir o som? É somente as cordas? Será que é só ela, né, que oscila? Enfim, aí eles vão pesquisar e apresentar e tal. Mas a questão toda que eu quero focar aqui é o seguinte. Aí, muitas vezes, presta atenção no que eu vou dizer, hein? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando eu digo assim, olha, vocês vão poder, nesse trabalho, trazer quem puder e quem quiser, é claro, porque pode ser feito também de outra forma. Vocês poderão trazer um instrumento musical. E eu digo a palavra musical, né, para ficar bem explícito. Porque se eu falar instrumento, eles já vão pensar outra coisa. Entende o que eu estou falando? É isso mesmo. Se eu disser assim, vocês vão trazer um instrumento para demonstrar aqui e tal, aí piorou, porque o pensamento deles é direcionado pela forma de pensar deles às coisas pejorativas. E mesmo quando eu digo instrumentos musicais, é como se eu dissesse apenas a palavra instrumento. Eles pegam só a primeira palavra, que é instrumento, e utilizam como se fosse, sei lá, algo pejorativo. Você entende o que eu estou falando? Pois é. E ficou, né, aquela entende? Então a pessoa está ali apresentando o seu conteúdo, a sua aula, falando de forma explícita do que se trata, e a mente de alguns ali se direciona para algo pejorativo. Porque o ambiente que eles vivem, na sua maioria, é um ambiente cuja forma de pensar é pejorativa. Eu estou dando só um exemplo. Provavelmente você, meu irmão, já deve ter passado por isso, certo? Por onde você não pode falar as coisas, sabe? Vou pegar aquilo, olha, toma aquilo. Qualquer coisa já utiliza para... Entendeu? Então, essa maneira de pensar, muito cuidado. E são pessoas assim, que só pensam de forma pejorativa, que muitas vezes passam vergonha em situações em que não precisam agir de forma pejorativa. Mas a mente dela as direciona para isso, porque o exercício dessa forma de pensar faz com que elas se mantenham sempre pensando assim, entendeu? Então, uma mente corrompida, totalmente corrompida, que não consegue ouvir as palavras com seu sentido que realmente é, mas sempre procuram direcionar para a perversão. Entende? Então, Noah, o que eu estou falando aqui é fichinha para o que Noah viveu naquela época, tá? Nos dias de hoje, a gente vê isso que eu acabei de dizer como um exemplo dentre tantas outras situações pejorativas, perversas de se pensar e de se falar também, tá? Outra é que nos dias de hoje existem pessoas que de 3 palavras que elas dizem, 6 palavras são palavrão.
É totalmente desproporcional, né? A cada 3 palavras, 5 é palavrão, ou seja, né? É palavrão. Não conseguem formar uma sentença, não conseguem formar uma frase sem um palavrão que seja. Não consegue, não consegue. Ah, não consegue. Se der uma topada ali, já é um palavrão. Se a pessoa mandou uma mensagem errada ali, já é outro palavrão. Entendeu? O camarada tá ali, vai fazer o gol, errou, é outro palavrão. Entendeu? É desse jeito. Infelizmente. Não conseguem manter uma linguagem sadia. Uma linguagem sadia. Não consegue. Não consegue. Além do que não existe também o esforço de querer ajustar isso. Porque a sociedade como um meio, ela mantém isso. Tem público para ouvir isso, que acha isso um humor, entendeu? E falando em humor, para mim, vou ser bem sincero com você, o verdadeiro artista que trabalha com humor é aquele que faz você sorrir das piadas que ele faz sem precisar chamar palavrão, sem ofender o próximo, sem usar palavras depreciativas, entendeu? Com situações simples do dia a dia, dá para você fazer um humor bem, sabe, bem contagiante. Inclusive, quem consegue fazer isso tem um público bem maior. Olha, inclusive faz mais sucesso ainda. Entendeu? Mas a pessoa que é só palavrão, então é só censura, né? Esse tipo de apresentação. Imagina só. Tá, gente? Então, só para você ter uma ideia, eu citei aqui um exemplo, mas se eu fosse narrar aqui todos os exemplos, então é difícil, tá? Interagir no nosso dia a dia com certas pessoas é difícil pela má condução da forma de pensar. Então, você não consegue manter um diálogo sadio, tá? Todo tempo é aquilo, pejorativo. Então, e quando o Eterno olha para Noah e diz: só você é justo diante de mim, tá? Só você é justo. Repito, os exemplos que eu citei aqui é fichinha, gente, para o que acontecia nos dias de Noah, tá? Fichinha. Verso 2: de todos os animais puros você deve levar 7 pares, e dos animais não puros ou impuros, 1 par. Olha que interessante, né? Então, já naquela época, Noah, quando o Eterno diz para Noah, dizendo que ele deveria levar os animais puros, no caso 7 pares, puros e não puros, então Noah já era conhecedor dos animais que eram apropriados para a alimentação e dos que não eram apropriados para a alimentação. Sabia. Mas como, irmão Raimes, porque isso vai ser registrado ainda no Sefer Vaikra, livro de Levítico, no capítulo 11. Capítulo 11. 11 é legal, né? 11. Capítulo 11. Parashat Shemini. Então, veja só. Com quem Noah aprendeu? Com seus antepassados. Que aprendeu com os antepassados, que aprendeu com os antepassados, e que aprenderam com Adam e Havá, com Adão e Eva, entendeu? Acontece que o Eterno, quando falou no Sinai, nos dias de Moshe, ele registrou isso, e ao longo da caminhada do povo de Israel, o Eterno foi ensinando e chegou na parte da alimentação, tá certo? Então, existem animais que são apropriados sim para a alimentação e alguns que não são apropriados para a alimentação. Então, Noah tinha total consciência disso. Consciência de que o gado, e o Eterno dá a dica, né, de como saber, por exemplo, um quadrúpede. Quadrúpede tem que ter as suas patas, casco e unha fendida, que é o caso do gado. Tá? Então ele é um animal puro. Aqui, ha-terorá, vem de tahor, puro, entendeu? O limpo. E também dos animais que não eram os apropriados para alimentação. Aqui o Eterno usa a expressão lo terorá, quer dizer não
puros ou não limpos, tá? Em algumas versões você vai encontrar a palavra imundo, sabe? Imundo não seria a expressão mais apropriada, mas tá aí, né? Imundo. Aí, às vezes a pessoa lê essa expressão imundo, aí acha outra coisa, entendeu? É não puro, isto é, não apropriado para alimentação, como é o caso aqui do camelo, tá, gente? O camelo, ele tem a pata fendida, mas só que não tem casco. Então, ele é um tipo de animal que não é apropriado para alimentação, tá? Então, essa instrução de casco fendido, pata com casco e unha fendida, é como é que eu posso dizer? Um sinal, um indicativo para a pessoa perceber qual é apropriado e qual não é. Aí vem aquela pergunta: ô irmão Raimus, mas por que o Eterno não fez com que fossem preservados apenas os animais puros, né? Aqui, puros, tahor, os limpos, né? Porque, ora, se a gente só pode se alimentar deles conforme a instrução do Eterno, então qual a necessidade dos animais não puros? Ora, meu querido, vamos lá, é só pensar um pouquinho. A natureza é feita de todos esses animais e cada um deles desempenha o seu papel dentro do bioma. Dentro da natureza, cada um deles tem a sua função para a manutenção da natureza. Vou te dar um exemplo. Se o Eterno permitir um dia eu apresentar a Parashat Shemini, talvez a gente aborde esse tema. Eu vou só comentar aqui rápido. Por exemplo, por que o Eterno nos dá tipos de peixes que são apropriados para alimentação e outros tipos que não são? Ora, na estrutura dos peixes, por exemplo, que não tem escama, eles funcionam como se fosse uma espécie de filtro dentro do rio. Ou seja, as impurezas do rio são captadas por esse peixe, ou por esses peixes que ali vivem. Eles são ali como uma espécie de filtro. Então, o peixe se alimenta do que está no rio, assim como o rio sobrevive a partir da presença daquele peixe. Se você tira esse filtro do rio, então a poluição vai aumentar ao ponto de o rio realmente morrer, a água se tornar totalmente inacessível, inapropriada para o consumo humano. Entendeu? Então, essa manutenção do rio depende da presença desse peixe, que não é apropriado para alimentação, porém, ele faz a manutenção do rio. Então, existem artigos falando sobre isso, inclusive, quem é de engenharia de pesca deve conhecer bem mais a respeito disso. Entendeu? Então, quando você se alimenta de um peixe desse, por exemplo, que é um filtro, ora, você está se alimentando do filtro que está guardando as impurezas do rio. Então, essas impurezas vão fazer parte de você, da tua estrutura biológica. Automaticamente, aí vem as consequências em termos de problemas de saúde. Pode esperar, entendeu? Diferente, por exemplo, de um peixe que são de escama, que são apropriados para alimentação, no caso aqui da nossa região, né, aqui no Amazonas, o tambaqui, como eu já até falei na entrevista, né, para o Moré Marcos Felipe, tambaqui, apropriado para alimentação, tá certo? Então ele já não tem tanta essa característica como desse que não tem escama, e não é tão filtro como ele, mas já o sem escama, sim. Então o rio precisa da presença desse sem escama que é inapropriado para alimentação. Então o que eu estou falando aqui para essa questão do peixe com o rio, essa relação para a manutenção tanto da vida do rio quanto do peixe, então serve para os outros animais em outros ambientes. E aí você, quando volta para o texto, você percebe qual a importância da presença do animal impuro no seu ambiente e do animal puro. Cada um deles desenvolve o seu papel dentro da natureza, entendeu? Do seu sistema, do seu habitat. Tudo bem? Então, o Eterno, por isso que o Eterno orienta Noé a ter esses dois tipos de animais dentro da arca, tá? Para preservar. Imagina se a natureza tivesse apenas os animais apropriados para alimentação. Então ficaria faltando a presença dos não apropriados para alimentação a fim de realizar a manutenção da natureza. Então essa reconfiguração seria comprometida
pela falta da presença dos animais inapropriados para a nossa alimentação, tá? Outra, por exemplo, né? Só para fechar aqui, eu lembrei, né? O camarão. O camarão, meu amigo, ele é o camarada que faz a limpeza lá bem na região, né? Na parte de baixo do rio onde ele está. É necessário a presença do camarão lá para fazer essa manutenção do rio. O problema é quando o ser humano tira aquele camarão, esse filtro, né? Esse gari dos rios, eu vou chamar assim, né? O gari dos rios, né? Com todo respeito, é claro, né? Os profissionais que trabalham de uma forma incrível nas nossas cidades, recolhendo os lixos, né? Nas ruas, nas portas das casas, um trabalho fundamental. Não sei se tem algum irmão nosso que trabalha nessa área, tá? Se trabalha, fica aqui os meus parabéns a você, meu irmão, por manter a sua cidade limpa, tá bom? Então, o camarão no fundo do rio, é ele que faz a limpeza. Então, você vai se alimentar desse animal que o Eterno não dá como alimento, porque das águas só o que alimento é o peixe e com escamas e barbatana. Então, se você vai comer o filtro, de novo, aí você corre sérios riscos à sua saúde, entendeu? Tá bom, eu não vou falar mais disso aqui, porque tem que deixar para Parashat Shemini. Quando chegar lá, o professor que vai apresentar isso de uma forma mais ampla, né? Então, olha só, Noah tinha consciência disso, o Eterno deu a instrução para ele, né? Verso 3, também das aves, Noah leve 7 pares, 7, a fim de preservar-lhes a espécie em toda a terra. E aqui nesse slide a gente conclui nosso estudo. Olha só, aí o Eterno deu essa instrução para Noah, né? E aí vem o verso 4. Pois, depois que o Eterno diz isso para Noah, pois, mais 7 dias, isto é, daqui a 7 dias, isso depois que a arca já estava pronta, daqui a 7 dias, e farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eliminarei todas as criaturas vivas que criei da face da terra. Olha só. Então, daqui a 7 dias, isto é, quando completarem-se os dias, o número 7 representa a plenitude, algo que se completa, que fecha, entendeu? Então, quando os dias chegassem, que era 7 dias depois, aí sim, o Eterno faria chover 40 dias e 40 noites. É interessante que o 40 é o número da letra Mem. Caso você não saiba qual é a letra Mem, aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Dentro da palavra Layamim. Tá vendo aqui, ó? Tô marcando em amarelo aqui, ó, com marca-texto. Essa é a letra Mem. Tá vendo? A letra Mem representa a palavra Maim, quer dizer água. Então faz todo sentido, né? 40, água. 40 dias e 40 noites. Então, águas em grande quantidade, ininterruptamente, 40 dias e 40 noites. Choveu o tempo todo, né? Quando o tempo se completasse, 7 dias, né? E fez Noah conforme tudo o que lhe ordenou Adonai. Então, sempre obediente. Verso 6. Noah tinha, olha só, presta bem atenção, gente, nesse final aqui, tá? Noah tinha 600 anos quando a água inundou a terra. E aqui a gente conclui o último verso desse estudo, desse Kabbalat Shabbat. Presta atenção. Ele tinha 600 anos. Quando o Eterno, qual a necessidade do Eterno sinalizar aqui ou registrar a idade de Noah quando inicia-se o dilúvio, o Mabul, né? Por que 600? Por que 7 dias? O Eterno faz questão de registrar isso. De repente o Eterno cita a idade de Noah, né? Bem, eu vou propor aqui algo. Eu não estou aqui batendo martelo de nada do que eu vou apresentar agora. Eu só peço que você preste atenção nisso, pense a respeito e tire suas conclusões, tá bom? Vamos lá.
Nós estamos no ano, desde a criação do universo conforme o calendário do Eterno, no ano 5785. Eu coloquei aqui hoje, tá? Hoje. 2000, no calendário das nações, 2024. Aqui nós estamos em outubro, né? Final de outubro de 2024. No calendário do Eterno, no ano 5785, desde a criação do Eterno. Tudo bem? Ok. Portanto, será que a idade de Noa registrada aqui era somente para dizer, ele tinha 600 anos? Ou será que o Eterno estava indicando algo? 600, esse número 600 ligado à idade de Noa para o que estava acontecendo foi justamente o limite para a qual veio a destruição da natureza do momento e de todos os pecadores, aquelas pessoas que tinham a depravação de suas vidas, desobedecendo ao Eterno dessa forma. Então olha só o que acontece. Do ano 5785, falta quanto para chegar no número 6.000, né? 6.000. Então vamos lá. Se a gente fizer as contas, 6.000 menos 5.786 vai dar 215, tá certo? 215. Claro, aqui a idade de Noa, que é 600, mas interessante, 600, se a gente colocar mais um zero aqui, vira 6.000, né? Mas será que esses 600 aqui é alguma coisa, como eu acabei de dizer, do ano 5.785 para chegar em 6.000, faltam 215 anos. O irmão Haimes está fazendo previsões. Que previsão nada, rapaz? Não tem nada de previsão aqui. Tá? Um cálculo simples que nos apresenta algo interessante. Olha só, interessante. Será que esses 215 anos que falta para chegar no ano 6.000 quer dizer alguma coisa? Irmão Haimes, então já que você está falando nisso, eu vou pintar o 7 aqui e esperar chegar esses 215 anos, né? Primeiro que muito provavelmente você não vai estar vivo até lá. O ser humano não vive 200 anos. Então a morte chega para nós, a gente nem espera, né? Qualquer momento, entendeu? Eu não estou dizendo que o ano 6.000 imite-se a Hashem, se o Eterno assim nos permitir chegar lá, digo, a raça humana chegar lá. Então, o que será que nos aguarda aí, hein? Eu não estou afirmando nada, só estou te mostrando aqui, tá? Esses números. Além disso, aí tá, vamos colocar aqui o ano 6.000, tá? Depois de 215 anos, além do ano que a gente está, né? Aí ano 6.000. Do ano 6.000 até o ano 7.000, portanto 1.000 anos de intervalo, seria este o chamado milênio que é apresentado em Rizayom, na carta de Apocalipse, Revelação de Apocalipse, capítulo 20, inclusive o estudo apresentado pelo professor Marcos Felipe, né, tá aí na playlist. Será que esse intervalo do ano 6.000 até o 7.000 seria o chamado milênio lá? Eu coloquei uma interrogação, hein? Não coloquei nenhuma exclamação. Será? E, para finalizar, do ano 7.000 em diante, será o mundo vindouro? Porque o 7.000, lembra aqui o número 7 dias? Quando se completa tudo que devia acontecer, vem uma bula. Então, da mesma forma, quando se completa todas as coisas, será que virá o mundo vindouro? Reticências e seguidas de interrogação. Né? Não estou dizendo que vai ser, não estou dizendo que é. São números que aparecem aqui na Torá e traz à tona aqui escritos nazarenos, Apocalipse capítulo 20, falando do milênio. Tá? Mas o importante, gente, além de tudo isso que a gente apresentou aqui nesse quadro aqui abaixo, é o hoje. Tá? É o hoje, o que nós estamos fazendo hoje. É importante que nós estejamos com as nossas práticas em relação à Torá muito bem apuradas, praticando a Torá com todo amor, com todo o coração,
Bechol levavicha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso muito, meodecha, com todo o teu muito, com todo o nosso ser, tá bom? Não espere, não relaxe, não fique esperando, ainda falta aí 215. Eu não disse que falta 215, eu não disse isso. Claro, para o ano 6000, sim, falta 215, mas eu não estou dizendo que, eu não fechei aqui que isso vai acontecer. São números que aparecem e que pode ser que tenham significados nisso. Mas cuidemos do hoje, do Hayom, hoje, tá? Que possamos ajustar a nossa vida com o Eterno hoje, agora, tá certo? Para se arrepender, para fazer tchuvá e caminhar na direção do Eterno, tá bom? Bem, eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado a você que esteve conosco e já convido você para acompanhar o nosso estudo amanhã pela manhã, às 10 horas, tá certo? Dando continuidade ao estudo dessa maravilhosa porção da Parashat Noach. Convido você para juntos recitarmos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal com o nosso querido irmão Yosef Torres. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neemam. Elohim é Rei fiel. Maravilha, Todarabá, meu querido irmão Yosef Torres, com sua linda voz, recitando aí a Birkat Kohanim, tá bom? Bem, agora, inclusive, eu acredito que já foi anunciado aqui, graças ao Eterno, o nosso canal aqui, o Teshuvah Total, vai poder colocar novamente as músicas que a gente colocava no final dos estudos, né? O YouTube fez a revisão, né, das questões relacionadas à monetização. O canal está agora funcionando normalmente como estava na época que a gente fazia aqueles covers, né? Lembra? Que eu fiz do Yosef, o Yosef Kardune, Raparvarim. Vamos poder agora utilizar novamente, tá? E para a gente estrear esse retorno, né, desse período que a gente sempre gosta de colocar no final as canções, vamos retomar aqui colocando uma canção muito bonita de Raparvarim, que é a canção Sombra e Águas do Poço, tá?
cante conosco e com essa canção eu me despeço de você. Eu agradeço a sua participação, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Shabbat Shalom, Laila Tov, ve lehiktraot. Até logo. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדיה פורח, באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שהרעל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא פוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הדרך. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שוב לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.